Paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Opa, escorregou aqui. Muito bom aí chegar mais um domingo, mais uma escola bíblica. Graças a Deus aí, essa é a última que eu vou estar gravando. Semana que vem, né? Se Deus quiser, eu vou estar de volta à igreja, ou seja, na terça-feira eu vou refazer o exame. Se ele der negativo, então aí eu volto ao trabalho na terça-feira mesmo. E na semana que vem a gente já está na escola bíblica presencial na igreja, transmitindo para os irmãos que estão em casa, né? Por conta do grupo de risco. Então, eu só tenho a agradecer aos irmãos, a Deus, né? Deus que me guardou aí nesse período, no início um pouco difícil e agora no final já bem mais tranquilo. Então, agradeço as orações dos irmãos, agradeço a Deus pela imensa misericórdia que Ele tem sobre nós, e vamos permanecer em oração para aqueles que ainda estão aí, né, enfermos. Então a gente tem aí a Ludmila, o Ian. Tivemos uma excelente notícia essa semana, né? A Amanda teve alta. Então, no final das contas, irmãos, a gente sempre vai contar sempre mais vitórias do que aparentes derrotas, né? Porque a gente nunca perde, na verdade, né? A gente tem às vezes o sentimento de derrota, mas não necessariamente isso é uma derrota. Amém? Então, vamos estar orando para a gente estar iniciando a escola bíblica, né? Dando continuidade aí a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então, para essa semana, os irmãos, o mesmo esquema da semana passada e de como a gente vinha fazendo, podem fazer críticas, sugestões, perguntas, tanto no YouTube quanto no grupo da igreja, ou se quiser mandar no privado também, pode mandar, fica à vontade, amém? Que eu vou estar aí buscando aí sempre responder aos irmãos, e se eu não souber ali naquele momento, eu vou buscar a resposta, né, que a gente não sabe tudo, então a gente vai buscar a resposta para poder trazer para os irmãos. Importante a gente dar continuidade, a gente dar seguimento e continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, amém? Então vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos irmãos que estarão assistindo esse vídeo em tuas mãos, Senhor, aqueles que estão na igreja, se eu possa abençoar cada um dos irmãos, se eu possa, Senhor, ministrar os nossos corações, não somente aqui na escola bíblica, mas também através dos louvores e através da palavra que será, Senhor, trazida durante o culto. Abençoa cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, fazendo uma breve retroação aí do que aconteceu na semana passada. Na semana passada a gente iniciou a leitura do capítulo 2 do livro da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ali a gente já vê logo nos primeiros 11 versículos, né? Ali o apóstolo, claro, a gente vai ver, ele dá continuidade a isso, mas ali logo de cara a gente já vê um resumo do que é ter uma vida cristã, do que é ter uma vida aos pés do Senhor. Um breve resumo de como deve ser o comportamento nosso enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto ser social, né, que a gente está inserido dentro de um contexto social, embora a gente não faça parte desse mundo, mas a gente está aqui como forasteiro, e aí a gente tem a nossa passagem por aqui, mas é aqui que a gente decide também para onde a gente quer ir. Se a gente quer estar ao lado do Senhor ou se a gente quer estar ao lado do diabo no inferno. Simples assim, não tem muita firula, não tem muita coisa não. A gente decide tudo aqui e agora, irmão. Você tem aí a sua vida, né? A vida que Deus te deu aí, o seu tempo, né? Lembro que na penúltima escola bíblica, quando eu estava na igreja ainda, não, foi durante a ministração, no primeiro culto que a gente voltou a ser presencial, eu lembro que eu falei que cada um de nós, quando a gente nasce, a gente recebe uma senha, né? Então, cada um de nós tem uma senha, e esse é o tempo que você tem para decidir a sua vida, decidir o seu futuro. Então, mas você não sabe quando a sua senha vai ser chamada. Um belo dia ela vai ser chamada e você não tem para onde correr. A forma como isso vai acontecer, se vai ser um acidente, se vai ser um infarto, se vai ser um avião que cai, ou um carro que bate, ou um atropelamento, isso são detalhes, irmão. O importante é que a sua senha está aí contigo, e cada dia que passa, desde quando a gente nasce, cada dia na nossa vida que passa, a gente está morrendo. Tá? Quer você queira, quer você acredite nisso ou não. Essa primeira morte aqui. Cada dia que passa a gente está aí, né, morrendo aos poucos, até que chega o dia que acaba. E ali naquele dia, quando acaba,
você tem que estar com a sua vida resolvida com o Senhor. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. É simples, irmão. E ó, tem uma coisa para dizer para os irmãos. Não existe herança nesse sentido. Ou seja, você não tem como deixar uma herança de salvação para o seu filho, para os seus irmãos, para o seu parente, para o seu melhor amigo. Não tem como. Cada um vai correr atrás do seu. Eu estou aqui, né, com os irmãos, ajudando os irmãos, mas também estou correndo com os irmãos também essa carreira. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. A gente está aqui para ajudar os irmãos e ao mesmo tempo correr atrás do nosso também. Que não vai me adiantar nada eu ganhar 1000 almas e parar no inferno. Não vai me adiantar. Então, eu preciso correr atrás do meu irmão, os irmãos também precisam correr atrás da sua. E aí o apóstolo Paulo, entrando já no livro do apóstolo Paulo, na carta, e que o apóstolo Paulo está falando, ali no versículo 12 ele já começa a falar uma coisa bem interessante, que é muito importante a gente ter essa percepção, que em muitos momentos a gente não tem. Tá? Principalmente porque a nossa cultura, nossa brasileira aqui, nós temos uma cultura no que diz respeito ao trabalho, de desvalorização daquele que paga o nosso salário. Então a gente vê muitas pessoas falando assim, eu quero mais que o patrão se exploda, eu quero mais que o patrão perca rendimento. Cara, se o patrão perder o rendimento, o primeiro corte que ele vai fazer é na sua cabeça. Porque ele não vai querer perder o padrão de vida dele, então ele vai reduzir o pessoal. Então pessoas vão ser mandadas embora. Então, na verdade, devia ser inverso. A gente tem que torcer para o patrão ficar cada vez mais rico. Porque se ele tem dinheiro, muito dinheiro, ele pode até te dar um aumento. Então, por conta disso, até a gente, no nosso caso aqui do Brasil, a gente tem uma visão muito ruim, muito deturpada do que é o trabalho. Então, e por conta disso, a gente também tem uma visão deturpada daqueles que estão acima de nós. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, lá no versículo 12, ele já começa falando assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando no respeito e temor de Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Então olha só que ele já começa aqui falando uma coisa que isso aqui já dá para a gente passar uma escola bíblica inteira discutindo só esse versículo aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Cara, vocês têm que obedecer aquilo que eu estou trazendo para vocês de ensinamento muito mais na minha ausência do que na minha presença. E isso eu também já vinha falando, e vira e mexe eu estou batendo nessa tecla, porque eu acho que é importante, primeiro para mim, para eu ter essa sensação, esse conhecimento de que eu tenho que respeitar os meus superiores, aqueles que estão acima de mim, principalmente quando eles estão ausentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não vou usar nenhum irmão como exemplo, eu gosto de usar o Renan como exemplo, mas quando ele está lá, aqui fica meio esquisito. Lá eu consigo falar bem, articular bem com ele. Já virou uma dupla sertaneja, Rafael e Renan. Então, o que eu vou me usar como exemplo aqui? Irmão, eu sempre de vez em quando falo isso. No meu trabalho hoje, na empresa que eu trabalho hoje, eu não tenho cartão de ponto. Então não tem ninguém para ficar ali, eu não tenho obrigação de bater o ponto na saída, bater ponto na hora que eu vou almoçar, bater ponto quando eu volto do almoço e bater ponto quando eu vou embora. Eu não tenho isso. Então, existe uma relação de confiança da minha chefia em relação a mim. O que é o meu cartão de ponto? Meu cartão de ponto é o cliente. O cliente não pode ligar para a minha empresa e reclamar do meu serviço. Por exemplo, o Rafael não está vindo, ou o Rafael não veio ontem, ou o Rafael chegou hoje meio-dia. Então, o meu cartão de ponto é o cliente que reclama com a empresa. Então, assim, enquanto o cliente não reclama com a empresa, minha empresa ela parte do princípio que está tudo bem, eu estou lá. Então, uma relação de confiança. O que o apóstolo Paulo está falando ali é exatamente sobre isso, cara. Vocês têm que respeitar aquilo que eu digo para vocês muito mais na minha ausência do que na minha presença. Porque na presença é fácil, né, irmão? A gente está sempre aí... na presença a gente está sempre fazendo bonitinho ali e tal. Até dei um exemplo, o irmão deixou o copo cair no chão. Alguém deixou o copo cair no chão na igreja, a pessoa passa 30 vezes pelo copo e não pega.
pastor, se apareceu na porta, o irmão, né, já vai correndo ali para pegar o copo. Ele está fazendo isso porque ele está ali. Mas isso deveria acontecer na ausência dele também, prontamente. Então percebam, irmão, que às vezes a gente... o pastor não está aí não. Fazer nada não. O pastor não está maluco. Eu não estou falando do nosso caso aqui, eu estou falando de uma maneira geral agora. O pastor tá doido, não vou não, porque, sei lá, o pastor não tá aí mesmo, ele nem vai nem saber, não vai nem se tocar, ele é esquisito, todo esquecido, ele não vai nem lembrar. E às vezes a impressão que eu tenho, aí abrindo meu coração um pouco aqui agora, é que a gente trabalha mais ou menos por aí, né? A gente conta que o pastor vai esquecer. E aí você coloca eu também, que também não sou um cara que, eu botei a garrafa aqui, já estava procurando a garrafa aqui, onde que estava a garrafa na minha frente aqui. Então a gente conta às vezes com o esquecimento do pastor, né? Isso é ruim, porque o nosso chefe não é o pastor. O meu chefe não é o pastor. O máximo que acontece é Deus usar a vida dele para me abençoar, mas Deus usa a vida dele para me abençoar. Então meu chefe é Deus. Eu trabalho para Deus, e ele também, e o bispo também, e os obreiros também. Então assim, eu tenho que fazer o máximo para agradar a quem? Deus, irmão. Não é o homem. O homem vai te dar reconhecimento? Pode até dar. Mas pode não acontecer. Pode esquecer. Ou pode não fazer. Entende? Então, assim, o meu chefe nunca é o homem, é Deus. Então eu trabalho, e isso vale para a minha vida profissional também. Eu levo para a minha vida profissional. Quando eu estou lá trabalhando, eu não estou pensando que o meu chefe, eu não estou pensando no meu chefe, estou pensando em Deus. O que Deus está pensando de mim ali? Então eu faço de tudo que eu posso para agradar o meu Deus ali, enquanto Rafael, enquanto profissional. Isso serve na escola, na faculdade. Eu sempre procuro ser um dos melhores. Por que isso? Porque assim eu penso que estou agradando o meu Deus. Tentando fazer o melhor. Buscando fazer o melhor. E em todas as áreas, irmãos. É evidente que a gente vai falhar em alguns momentos. Né? Eu tento ser o melhor pai, eu tento ser o melhor marido, mas eu sei que a gente falha. É natural do homem. Se não fosse assim... Né? Se eu não falhasse, se ninguém falhasse, poxa, Jesus não precisava vir, era só me sacrificar e pronto. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, Deus procurou em toda a terra um justo e não encontrou, cara. Não encontrou, então ele teve que enviar esse justo. Quem? O nosso Senhor Jesus. Então não tem ninguém justo, mas a gente procura fazer as coisas da maneira correta. É isso que o apóstolo Paulo, em poucas palavras, já colocou aqui para os filipenses. Entendem? E aí ele continua. Né? Ele continua porque ele fala assim, ó. Cara, aonde nasce as ações? Né? O que eu faço, a minha atitude diante de um determinado cenário, de uma determinada situação, ela é apenas o reflexo daquilo que já aconteceu muito antes no meu pensamento. Por isso que ele coloca lá no versículo 13, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Porque as ações nada mais são do que um reflexo daquilo que você já pensou. Então, quando eu desobedeço, eu já desobedeci muito. O ato de desobedecer é apenas um reflexo daquilo que já aconteceu no meu pensamento, cara. Eu já maculei aqui. Quando eu pensei, vou nada, tá maluco, velho? Quando eu faço isso, quando eu penso, eu já desobedeci. As ações é apenas colocar em prática, é materializar aquilo que já aconteceu no meu pensamento. Então eu tenho que primeiro ajeitar a minha vida aqui dentro, irmão. Isso aqui não é enfeite para botar chapéu, laço, pentear cabelo, fazer corte bacana, não. Isso aqui que está aqui dentro é o centro das minhas emoções. Né? Quando a Bíblia fala lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento em alguns momentos também vai falar do coração como centro das emoções, está falando do que está aqui dentro. E aqui é o centro das emoções, é aqui que está tudo. Aqui onde tudo acontece, tudo que eu estou falando aqui, todo esse gestual está acontecendo antes aqui, para depois os neurônios, a informação chegar aqui. Então, numa fração de segundos eu pisco, porque minha cabeça, meu cérebro pensou e enviou a mensagem e eu pisquei. Então é aqui que tudo acontece, e é aqui que nasce, né, a desobediência. Quando eu falo, quem é o pai da desobediência? O diabo é o pai da mentira / desobediência, porque todo aquele que desobedece a Deus está obedecendo a ele, irmão.
É simples, não é difícil não. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é ajeitar isso aqui, ó, para depois as minhas ações, né, vão refletir aquilo que já está aqui. Se Deus mora aqui dentro, se o Espírito Santo comanda as ações aqui dentro, aqui fora vai manifestar aquilo que está acontecendo aqui, irmão. Irmão, compreende bem o que eu estou falando? Então, os meus pensamentos têm que estar alinhados com os pensamentos de Deus. Não tem como. Fez ou outra vai estar fora porque a gente peca, a gente erra de forma pontual. Mas não é deliberado e nem constante. Não pode ou não deveria ser assim. Amém, querido? Beleza, então vamos lá. Lá no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Então, o que aí o apóstolo Paulo continua, né, irmão? Ele fala assim, cara, entenda uma coisa, abre, e praticamente, né, eu fico imaginando às vezes, né, como o apóstolo Paulo ele trabalha e como ele fala, às vezes, sei lá, irmão, abre a cabeça aí e joga a informação aí dentro, entende isso, vai. Olha o que ele está falando. Ele fala assim, cara, façam tudo sem queixas e nem discussões, sabe? A gente vê aí um mundo de muito queixoso, né? E a gente permite, às vezes, que esse clima de mundo queixoso entre no nosso coração e a gente se torne uma pessoa queixosa também. O cara está reclamando de tudo. Se está comendo bife, batata frita, ele está reclamando. Se está comendo ovo, ele está reclamando. Se ele tem muito dinheiro, ele reclama que tem muito dinheiro. Se ele não tem dinheiro nenhum, ele reclama. Ele vive reclamando, cara. Então, para um pouco aí, né? Olha, eu sempre falo o seguinte, a gente sempre pensa que está mal quando a gente olha para quem está na nossa frente. Mas se eu der uma olhadinha no meu retrovisor aqui, eu vou ver que atrás de mim tem muita gente numa situação muito pior que a minha. Então tudo é uma questão de ponto de vista. Então deixa de ser uma pessoa queixosa e começa a ser uma pessoa mais agradecida a Deus. Pelo que você tem, até pelo que você não tem, irmão. Deus não tem obrigação de te dar nada, nem a mim. Né? Ele não tem obrigação de me dar nada. Tudo que eu já preciso, ele já me deu. Tudo que eu preciso eu já tenho na presença dele. Né? Então, eu não tenho motivo para me queixar. Eu tenho motivo para agradecer. E você, irmão? Será que você tem motivo para agradecer muito mais do que ser uma pessoa queixosa? Porque tem gente que não dá nem vontade de ficar perto. O cara só vive reclamando, irmão. Né? E nesse ambiente que a gente vive hoje, que é um ambiente de muito extremismo de todos os lados, as pessoas praticamente te obrigam a tomar uma posição, a defender uma postura, quando na verdade eu estou defendendo a minha fé em Cristo, que difere de todas as outras posições de ideologia humana. E aí as pessoas elas não querem, elas querem que você tenha uma posição, que você você tem que ter a obrigação de tomar um partido. Eu não tenho obrigação de tomar partido nenhum. Né? Então, eu tenho a obrigação de tomar um partido, que é a decisão de caminhar com Cristo. Essa é a única obrigação que eu tenho. E realmente eu tenho, porque aquele que mete a mão no arado e olha para trás, é um abraço. Então eu não posso meter a mão no arado e depois olhar para trás. Eu tenho que continuar olhando para frente. Eu tenho que continuar seguindo o meu alvo. Então eu creio que esses primeiros versículos, esses versículos aqui, que o apóstolo Paulo está falando, serve muito pra gente, né, irmão? Porque tá a nossa cara, que é como se pegasse a minha foto e colocasse no versículo 12, 13, 14, eu acho que eu li o 15 também. E 14, e 15 e 16, também li o 16.
Então, como pegasse a minha foto e colasse aqui no versículo 12, 13, 14, 15, 16. A minha foto está estampada aqui. E eu preciso mudar. E você também precisa mudar. Tá? Para que o nosso Deus, ele olhe para mim, para você e fale o que ele disse para Jó. Olha meu servo Jó. O cara arrebenta. Então, é importante a gente ter essa perspectiva. E outra, aqueles que nos antecederam se orgulham de nós quando veem que todo o trabalho de evangelização, de estar junto, de estar ali ensinando, tendo paciência, quando eles veem a gente dar resultado, eles pensam, poxa, valeu a pena esse trabalho todo aí, cara. Então, que você possa dar orgulho àqueles que te trouxeram para Jesus e àqueles que lutaram e lutam para que você permaneça nele. Então, quando for fazer alguma coisa, seja para quem for, seja na igreja ou fora dela, pense sempre que você está fazendo para Deus. Será que Deus vai se orgulhar disso? Será que o meu Deus vai olhar para mim e ver que eu realmente estou fazendo a coisa certa, da maneira certa? É muito importante a gente ter essa perspectiva, sabe? Para poder a gente andar sempre, debaixo ali da proteção de Deus. Então eu vou parar por aqui, porque é bastante informação, já passou 20 minutos, para não ser cansativo. Semana que vem, mais uma vez eu repito, a gente vai estar de volta presencial. Amém? Então eu quero que o irmão tenha um domingo abençoado e um resto de domingo. Vamos estar aí online no culto. E, irmão, vamos como é que é a palavra? Agora me fugiu, tá vendo? Vamos permanecer e persistir em prosseguir no caminho de Deus, porque esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Então, concentra tudo aqui. Pensamento tem que mudar para que as minhas ações possam ser transformadas. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.